Amém, irmãos? Amém. Salve os amados irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, juntamente com vocês. Gostaria que só está lendo aqui rapidamente. Quem pode abrir a sua Bíblia, o livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas 1. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou roubar um grande vento, e fez ser no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam sorte no mar, as fazendas que estavam no navio, para que o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Amém, irmãos? Amém. Resumindo, essa semana eu tive uma experiência. É interessante, como já foi até falado aqui, irmãos. Nós sabemos o poder que Deus tem sobre as coisas, sobre as nossas vidas. E nós estamos na igreja, às vezes, por muitos anos e muito tempo. E uma coisa muito simples tem deixado as pessoas dentro da igreja, por muitos anos se passam, e a vida da pessoa não muda. E eu fico observando isso também dentro da igreja, onde eu congrego, 17 anos, e pelo Evangelho todo, irmãos. E como é difícil as pessoas colocarem a palavra de Deus em prática, irmãos. Sabe, Deus a todo momento tem falado conosco, nas nossas vidas. E está aqui uma passagem muito clara do que Deus quer na vida de uma pessoa. Essa semana aconteceu algo comigo assim, sobrenatural. Estava trabalhando com o meu carro carregado, e aconteceu uma situação, eu carregando o carro, de repente, o carro parado, carregando o carro, o cara pegou, bateu no carro, eu saí do trabalho, com a porta do carro amarrada. Olha só, irmãos, a profundidade do que Deus é maravilhoso, irmãos. O que Deus ele faz por uma pessoa. Eu estava trabalhando, e Deus escolheu aquele dia, aquela hora, aquele momento, e a gente não sabe porque Deus escolhe as coisas loucas para fazer, irmãos. Eu saí da minha casa para trabalhar, o carro já estava carregado. Rapaz, foi sair e enroscou a porta dele no meu carro, entortou a porta do meu carro. Eu saí do serviço com a porta amarrada, perdi o dia, entre aspas, e fui resolver o problema do carro. No caminho arrumei essa porta, e houve no mesmo dia, irmãos, uma outra batida, na qual eu também estava parado, e saí, e um caminhão bateu no meu carro. Olha só, se você olhar com os olhos do homem, você vai falar assim, pô, mas você não dirige nada. E isso foi de manhã, a primeira batida, a segunda batida foi na hora do almoço. E eu procurei manter a minha calma, a minha tranquilidade, irmãos, porque nós conhecemos o poder do nosso Deus. Porque é o seguinte, irmãos, ou você crê, ou
você não crê. Ou você tem fé ou você não tem. E eu só fui entender o que Deus queria depois que o outro carro bateu no meu carro, pastor. E eu peguei e fui fazer um boletim de ocorrência. Num batalhão, olha, eu sei que era 2 horas da tarde, eu fui me encontrar no 40 DP. 40 DP que fica lá na Cantinho de Sampaio. E ali, os 2 policiais estavam fazendo o meu boletim. E ali eu comecei a conversar com eles, aí depois de uma conversa eu me apresentei, falei que eu era pastor, e ali eu comecei a pregar a palavra para 2 policiais, irmãos. E ali eu comecei a entender o mistério do trabalho de Deus e o porquê daquele levante, porque graças a Deus, irmãos, eu tenho vivido o meu ministério. O meu ministério, eu sou um pastor evangelista, eu sou ganhador de almas para Deus. Eu sou um pescador de almas para Cristo. Então eu glorifiquei a Deus, porque naquele exato momento eu estava fazendo ali um boletim, mas Deus moveu uma situação para que a palavra de Deus chegasse dentro daquele quartel. E aqueles 2 homens ali estavam fardados, irmãos. E ali, naquele exato momento, a palavra de Deus ela foi semeada. E aí eles também se apresentaram como um cristão. E ali o nome do Senhor foi glorificado. E ali Deus nos deu a palavra. E algo tremendo aconteceu. E eu falando ali através do Espírito Santo de Deus, eu deixei Deus ali usar minha boca, minha vida naquele exato momento. E em um certo momento que eu olhei para aqueles homens, eu vi que eles estavam ali chorando, irmãos. Eles precisavam ouvir a palavra de Deus. Algo muito forte tinha acontecido na vida deles. E eu glorifiquei a Deus, irmãos, porque desde aquele momento que eu levantei naquele dia, foi uma luta travada, muitas coisas aconteceram, mas o principal, Deus, Ele moveu os céus e a terra. Para quê? Para que a palavra de Deus chegasse ao pecador. O Senhor moveu a situação para que a palavra de Deus chegasse a um determinado local, e ali a palavra foi semeada. E para resumir, irmãos, quero dizer para você que não adianta nós queremos escolher uma situação. Deus tinha um propósito na vida de Jonas, mas a Bíblia diz que Deus falou para ele fazer algo. E ele se levantou, a Bíblia diz aqui, mas ele se levantou para fugir da presença do Senhor. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, aquilo que nós estamos vivendo, irmão. Se Deus tem algo com você, se levanta nesta noite, se levanta e vai de encontro com o problema, irmãos, porque é isso que Deus quer, da minha e da tua vida. Sabe, para alguns a dificuldade é uma dívida, para outros é um trabalho, é uma situação, é uma vida espiritual, porque como já foi falado, irmãos, às vezes a pessoa conhece a palavra de Deus de capa a capa, e o inimigo também conhece, só que se a pessoa não está liberta, não adianta nada. É verdade. É a mesma coisa que a pessoa criar cobra. Se você entrar na internet, você vai ver lá pessoas que criam cobra. Pessoas criam cobra, chega num determinado momento, o que acontece? É a natureza. Aquele animal, ele vai atacar a pessoa. Então a libertação, ela é tudo na vida de uma pessoa. E a oração é o quê? É você andar de cabeça erguida, sem medo, sabendo que maior e mais forte é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então as pessoas elas andam se enganando a si próprio, sabendo, irmãos, sabendo que nós vivemos num mundo cruel. Sabemos que infelizmente nesse mundo, se a pessoa não tem dinheiro, ela não vale nada. E Deus tem mostrado, principalmente para mim, irmãos, que o povo de Deus,
o povo de Deus, o Senhor tem suprido as necessidades, mas o Senhor, irmãos, não é pecado nós pedirmos para que o Senhor mude a nossa situação. E isso só é conseguido através do quê? De muito esforço, através de muita determinação, através de muita luta. Porque eu falo isso por mim, irmãos, porque eu conhecedor também da palavra de Deus. E por que, irmãos, que nós temos que esperar a gente ser espremido por Deus para fazer a vontade e querer do Pai? Sabe? Às vezes a pessoa parece que precisa ser espremido até o último para que venha fazer a vontade e querer de Deus. E o Senhor, Ele fala para nós o que nós temos que firmar os nossos passos. Nós temos que praticar a palavra de Deus, porque Deus, Ele fala o quê? Se ouvires, não adianta ouvir a palavra e não praticar a palavra de Deus. Se eu conheço o poder de Deus, se eu conheço a glória e a majestade do Senhor, é dessa maneira, irmãos, que eu quero viver. Sabe por quê? Eu estava lembrando esses dias lá na igreja, que há 17 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de chegar até o Evangelho, eu estava jurando de morte, irmãos. E eu cheguei a um determinado momento e falei assim para Deus, falei: Deus, tira minha família da casa da minha mãe, e se eu morrer, acabou o problema. E Deus não quis assim, Deus falou que assim, dessa maneira. Deus permitiu que eu passasse todo o problema e os leões e até a porta da minha casa, mas já não podia fazer mais nada, porque a minha vida já estava entregue nas mãos do Senhor. Os leões têm vindo até a sua casa, batendo na porta da tua casa, rugindo contra a minha vida e contra a tua vida. O Senhor diz nessa noite que tem dado livramento para pessoas que estão aqui nesse lugar, e assim também para a minha vida. E eu tenho falado: Deus, por quê? Porque até quando eu vou ficar nessa posição de aleijado espiritual? Até quando você vai esperar o Senhor falar com você para que você venha falar e fazer o querer de Deus na minha e na tua vida, irmãos? Hoje você está aqui agora, mas como Deus permitiu eu sair da firma lá, as pessoas rindo da minha cara, mas eu saí calado e entendendo que eu estava fazendo a vontade de Deus, que eu saí da minha casa com um propósito, mas o Senhor queria me usar naquele dia e naquela hora, e o Senhor não mediu esforços para atravessar São Paulo todo, Pará e mais, irmãos. Olha como que Deus é tremendo, porque bateram no meu carro e eu poderia perder vários dias, e Deus criou uma situação de arrumar o meu carro e pagar as minhas diárias ainda mais do que se eu estivesse trabalhando hoje. Quem faz isso? É só Deus. É só, irmão, porque Deus, se você está na presença de Deus, e se você está com a verdade, nada pode te deter. Então é necessário que nós entramos com ousadia e entendendo que a porta de Deus, ela é estreita, irmãos, e não adianta. As pessoas têm procurado a porta larga, mas está aí, irmãos. Há pessoas que eu conheço, cristãos, que estão vivendo uma vida total de miséria espiritual. Por quê? Porque não tem se disposto a fazer a vontade e querer de Deus. Hoje você está aqui, se Deus quiser te levar para o Japão amanhã para fazer a obra de Deus, Ele vai mover os céus e a terra, mas a palavra de Deus é ser pregada. Então eu só quero agradecer a Deus, irmãos, porque eu não merecia e você não merecia, mas pela misericórdia o Senhor está falando. O Senhor tem dado chance para pessoas que estão aqui, e principalmente para mim. Então eu quero, irmãos, agarrar essa oportunidade, porque um dia
fizeram uma aposta no bar e falaram pro cara do bar, porque o cara falou para mim há 17 anos atrás: ó, o Adilson não vai passar do dia tal, porque ele vai morrer. Mas eu não conhecia esse Deus maravilhoso. Então, irmãos, a última palavra na minha vida e na tua vida é de Deus. Amém? Eu agradeço a Deus pela tua vida e por essa igreja. Glória a Deus, aleluia.